Santiago, língua portuguesa e mais um Fractal Revisa. Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a frase, a oração, o período e vamos ver também um pouquinho sobre o sujeito e o predicado dentro da oração. Para começo de conversa, o que é uma frase? O que é uma oração? Olha, a estrutura da frase verbal, ela se assemelha muito à estrutura da oração. Ambas são praticamente a mesma coisa. Nós vamos diferenciá-las na questão da interação comunicativa. A frase, o objetivo dela é que haja uma comunicação interativa entre os falantes. Então, eu falo e você entende o que eu estou falando, porque nós estamos num contexto comunicativo. Já a oração não precisa necessariamente ter um contexto comunicativo, porque a oração, o objetivo dela é que a gente a analise conforme os elementos sintáticos, o sujeito, o predicado, o verbo, o objeto, e com isso formamos aí a análise sintática. Bom, eu coloquei no quadro para nós um exemplo de oração. A oração, como eu disse, ela precisa ter alguns elementos sintáticos. Ela precisa ter um sujeito e um verbo. Basicamente isso. Se esse verbo for um verbo de transitivo, aí ela vai precisar também de um complemento para esse verbo, que nós chamamos de complemento verbal, que chamamos também de objeto. Como assim? Observe uma coisa. Se eu falo para vocês assim, gente, a menina comprou. Ficou vago, né? Comprou o quê? Não gera em nós uma perguntinha? Comprou o quê? Olha, a menina enviou. Enviou o quê? Para quem? Então, nisso aí, nós falamos que o verbo enviar, o verbo comprar, são verbos transitivos. Eles precisam de uma resposta para esse o quê que nós fizemos. Então, a menina comprou livros. Livros é o complemento usado para o verbo transitivo. Bom, assim, já o verbo enviar também, a menina enviou. Enviou o quê? Livros para a amiga. Então, esse livros para a amiga é o complemento também do verbo enviar. Mas tem verbos, turminha, que não precisa desse complemento. Que todo sentido já está no verbo. Não gera uma pergunta o quê, por exemplo. Todo sentido já está nele. São chamados verbos intransitivos. Se eu falo para vocês assim, o menino, ele estava andando, o menino caiu. Olha, a gente já fica ali um pouquinho em silêncio, pensando na queda do menino. O sentido ali do verbo cair já está todo nele. A gente já consegue visualizar todo esse sentido. Aí nós chamamos de verbo intransitivo. Bom, para o estudo da oração, nós precisamos entender que nós temos um sujeito e que nós temos um verbo. Que se esse verbo tiver o sentido todinho completo nele, então a oração já está perfeitinha. Mas se não tiver, nós vamos precisar de um complemento. E daí, turminha, nós temos também, dentro de uma oração, advérbios, nós temos também adjuntos, que isso daí nós chamamos de termos acessórios da oração e vai entrar numa outra conversa nossa, num outro encontro. Mas observem aqui no quadro que eu coloquei para nós. A chuva alagou as ruas. Tem verbo aí? Tem um sujeito? Vou localizar o verbo. Na oração, a cereja do bolo é o verbo. Sempre que eu estiver analisando a oração, eu vou correndo atrás do verbo primeiro. E ele vai me dando os outros elementos. Então, se eu coloco aqui, olha, a chuva alagou as ruas, eu tenho o verbo alagar, certo? Quem está realizando essa ação de alagar alguma coisa? Quem está realizando a ação verbal? O sujeito. E o sujeito aqui é a chuva. Ela está realizando essa ação. Gente, por eu ter apenas um verbo aqui, nesse enunciado, nessa construção, então eu digo que eu tenho uma oração. A oração é quando eu tenho lá uma frase, não é? E dentro dessa frase eu tenho um verbo e tudo ali gira em torno desse verbo. Então ali eu tenho uma oração. Observem aqui. Eu coloquei aqui para nós o período também. Bom, o período é onde começa, vou até trocar aqui a cor do pincel, é onde começa aqui o enunciado, olha, começa a construção do pensamento e finaliza no pontinho final, onde eu termino a construção desse pensamento. Aqui eu tenho um período.
Por eu ter apenas uma oração, porque eu tenho apenas um verbo, então eu falo que eu tenho um período simples. Período simples é aquele formado por uma única oração, que é a oração absoluta. Oração absoluta é aquela onde eu tenho apenas um verbo. Bom, mas aí, pessoal, olha só, se eu tiro aqui a marcação do término do meu período, e se eu não quiser terminar esse pensamento, esse enunciado, e colocar assim, ó, a chuva alagou as ruas, ó, vou pôr uma vírgulazinha, mas, ó, não causou, vou pôr aqui embaixo, não causou transtornos. Transtornos. Olha só o que eu tenho agora. Vocês estão observando que o meu pensamento não terminou aqui? Eu continuei o pensamento, eu continuei o enunciado, agora esse enunciado terminou aqui, onde vai o ponto final? Então eu estendi o meu período. Eu tenho mais coisas agora dentro desse período. Observem, a chuva alagou as ruas, mas não causou transtornos. Vou atrás do novo verbo que eu inseri aqui, o verbo causar. Quem é o sujeito desse verbo? Eu pergunto para ele, verbo, o que está realizando a sua ação de causar alguma coisa? A chuva. Então, a chuva é o sujeito aqui dessa primeira oração e a chuva está aqui também. Olha, eu descubro aqui nessa desinência do verbo. Quem causou alguma coisa? Ela. Olha lá, vou pôr aqui piquititico. Ela, a chuva. Então, ela, a chuva aqui, é o meu sujeito aqui também. Então, eu tenho sujeito e eu tenho verbo. Quem causa, causa alguma coisa e eu tenho um complemento aqui. Observem, eu tenho uma nova oração. Eu criei uma nova oração. Então, dentro desse meu período agora, eu tenho duas orações, vou colocar aqui de azulzinho. Eu tenho esta oração, né? A chuva, ela causou transtornos, não causou transtornos. E eu tenho a outra oração aqui. Então, eu tenho duas orações. Nesse caso, então, eu deduzo que eu tenho um período formado por mais de uma oração. Então, eu tenho um período composto. O período composto é aquele formado por mais de uma oração, certo? Bom, observe outra coisa também, pessoal. Dentro desse meu período, composto por duas orações, eu tenho algo que veio ligar essas orações, que estão servindo de mãozinhas dadas entre uma oração e a outra. Esse algo aqui no meio do caminho é a conjunção. Olha, a conjunção aqui, ela está ligando as duas orações, ela está servindo de mãozinhas dadas. Então, eu chamo de conjunção coordenativa. E a ideia que essa conjunção passa nessas duas orações, o sentido que ela causa de uma oração para outra, é o sentido de oposição, de uma contradição. Observem só, a chuva alagou as ruas. O que é o esperado? Se ela alagou as ruas, causou transtornos, não é? Só que aqui houve uma quebra de expectativa. Ela alagou as ruas, mas não causou transtornos. Então, eu chamo essa conjunção de conjunção adversativa. Às vezes, ela aparece em alguns textos como conjunção opositiva e é uma conjunção de contradição. Certo até aí? Bom, vou apagar aqui, olha, essa segunda oração aqui para comentar mais uma coisa com vocês. Olha só, vou deixar o período até aqui. Observem que eu disse agora há pouco que aqui eu tenho um verbo, certo? E eu tenho um ser, um agente aqui, realizando essa ação. Gente, na oração, sempre que eu tiver o verbo e tiver algo realizando a ação dele, eu vou chamar esse algo de sujeito. Então, o sujeito é aquele que vai realizar a ação de um verbo. E no predicado, olha, esse pedacinho todo é o predicado. No predicado, pessoal, eu tenho as informações prestadas sobre o sujeito, a respeito do sujeito. O verbo sempre vai estar no predicado. E no predicado eu tenho informações a respeito do sujeito. Olha, alagou as ruas.
Tá vendo que eu estou dando uma informação sobre o sujeito? Quem alagou as ruas? O sujeito. Então aqui eu estou dando informações a respeito do sujeito. Bom, esse aí foi mais um Fractal Revisa e eu espero que vocês estejam aí bem para essas próximas avaliações.